A era moderna testemunhou um aumento incrível na popularidade de todas as formas de mídia relacionadas à mitologia da antiga Mesopotâmia. Alimentando essas tendências sempre crescentes estão os escritos de vários pesquisadores que propõem conexões entre vários ciclos de mitos sumérios e a teoria de que a raça humana foi projetada ou criada por algum grupo de seres extraterrestres. Conhecidos como a teoria dos antigos astronautas, este campo depende em grande parte das traduções de tabuinhas cuneiformes supostamente feitas por Zecharia Sitchin, cuja série de livros Crônicas da Terra formam a base sobre a qual a moderna Igreja dos Deuses Alienígenas foi construída. No centro da narrativa de Sitchin está um grupo de seres míticos conhecidos como Anunnaki, que ele afirmou ter cruzado seu próprio DNA com o DNA Homo erectus para criar a humanidade, com o propósito de usar os humanos como escravos para minerar ouro e outros minerais. Hoje, esses Anunnaki são frequentemente retratados como equivalentes ao Deus criador do Antigo Testamento da Bíblia. Mas o que os corpus cuneiforme realmente diz sobre os Anunnaki e os outros seres míticos? Como a versão desses seres e de suas atividades apresentada na mídia dos antigos astronautas se compara à forma como eles eram verdadeiramente representados no mundo antigo? Para começar, a palavra Anunnaki se traduz como sangue principesco ou a semente de Anu, não aqueles que desceram ou aqueles que vieram do céu para a terra, como muitas fontes modernas afirmam. Os Anunnaki são as divindades sumérias dos velhos tempos primordiais, um panteão de deuses que eram filhos do deus do céu Anu e de sua irmã Ki. Significativamente, alguns estudiosos perceberam que os Anunnaki deveriam ser considerados mais apropriadamente como semideuses ou seres semidivinos. Aparentemente, a irmã de Anu, Ki, não foi originalmente considerada como uma divindade e só foi atribuída ao status de deusa muito mais tarde na história do ciclo do mito. Conforme é explicado inclusive por William Clauser, algumas autoridades questionam se Ki era considerada uma divindade, uma vez que não há evidência de um culto ao seu nome, enfim, e não tem também um número expressivo de textos sumérios sobre a criação e sua participação. Mais tarde, ela se desenvolveu na deusa Antu da Babilônia e da Acádia, consorte do deus Anu, do sumério An. Essencialmente, isso significaria que os Anunnaki nasceram de uma união entre um deus do céu e uma mulher mortal, que mais tarde foi deificada nas tradições míticas. Além disso, Ki é o signo sumério para a terra, e a consorte de Anu às vezes é considerada a personificação da própria terra. Isso é semelhante à tradição bíblica, onde os mortais foram criados do pó da terra, como vemos ali em Gênesis no capítulo 2, no versículo 7. O conceito de um grupo de seres meio divinos, nascidos de mulheres mortais, é muito semelhante à tradição bíblica e extra-bíblica dos Nefilim. Um dos textos mais antigos referenciados que descreve os Nefilins é o Apócrifo de Enoque. Enoque é considerado um texto apócrifo nos dias de hoje e é rejeitado pela maioria dos estabelecimentos religiosos, teólogos convencionais, mas nem sempre foi assim. Muitos dos primeiros pais da igreja, como Atenágoras, Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano, aceitaram o livro de Enoque como escritura sagrada, e fragmentos de 10 cópias de Enoque em aramaico foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto. O livro de Enoque também é citado no livro bíblico de Judas, e estima-se que existam centenas de outras referências em todo o próprio Novo Testamento. As porções mais famosas de 1 Enoque representam uma elaboração entre certos eventos antes do dilúvio, registrados na Bíblia, especificamente no capítulo 6 de Gênesis, do versículo 1 ao versículo 4. De acordo com 1 Enoque, um grupo de 200 anjos caídos, conhecidos como os vigilantes, liderados por um indivíduo chamado Semiasa ou Shemiasa,
desceram até o Monte Hermon, onde juraram um pacto de paternidade de linhagens com mulheres humanas. Cada um destes tomou para si esposas, e cada um escolheu para si uma para começar a entrar ali com sua contaminação entre elas. Uma reunião que resultou no nascimento de grandes gigantes. Esses gigantes, eventualmente, consumiram todas as aquisições dos homens, e quando os homens não mais podiam sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. Os estudiosos encontraram profundas semelhanças entre as mitologias dos Anunnaki e dos Nefilins. Em 1971, Edward Lipinski publicou uma análise acadêmica de vários textos antigos, incluindo a versão da Velha Babilônia da Epopeia de Gilgamesh, todos os quais representam detalhes importantes que revelam a verdadeira localização do santuário dos Anunnaki no pensamento e cosmologia do Antigo Oriente. Ele descobriu que, na verdade, a versão antiga da Babilônia, da Epopeia de Gilgamesh, identifica o Monte Hermon e o Líbano como a morada dos Anunnaki. Ele enfatiza as linhas 12 e 21 do antigo Gilgamesh da Babilônia, que falam da destruição de Humbaba, o guardião da morada dos deuses, nas mãos do companheiro de Gilgamesh, Enkidu, após o que o texto afirma que os dois penetraram na floresta e abriram a morada secreta dos Anunnaki. Embora mitologias posteriores sugiram locais alternativos para a casa dos Anunnaki, o autor explica que os textos cananeus mais antigos da Mesopotâmia e do Oriente Próximo apontam para a floresta de cedro do Monte Hermon. Vestígios da tradição mais antiga podem ser encontrados na menção da montanha que era a morada dos deuses. No período da antiga Babilônia, os Anunnaki ainda eram os deuses em geral. O Monte Hermon deve, portanto, ser identificado como a morada dos deuses. Lipinski também aponta o fato que o Monte Hermon era considerado o guardião dos tratados internacionais no mundo antigo e conecta essa tradição com o juramento feito pelos vigilantes em 1 Enoque. Incorporando textos apócrifos como o Testamento dos 12 Patriarcas e 1 Enoque, em seu estudo, ele conclui que o Monte Hermon é a morada cósmica que une a Terra com o céu mais abaixo. A mesma concepção está por trás do episódio dos Filhos de Deus do livro de Enoque. Os seres celestiais se reúnem no cume do Monte Hermon, pois esta montanha era a morada dos deuses, o Olimpo cananeu, podemos dizer assim. O Monte Hermon está localizado no extremo sul da cordilheira do Antilíbano, abrangendo as fronteiras da Síria e do Líbano. A área está repleta de altares antigos que remontam a milênios e ainda era o anfitrião de santuários e rituais até a época de Constantino o Grande. Ainda mais significativo é o fato de que Gilgamesh era conhecido no mundo antigo por obter conhecimento do mundo pré-diluviano ou antes do dilúvio, como afirma o Épico de Gilgamesh. Ele explorou em todos os lugares os assentos do poder. Ele conhecia a sabedoria total sobre todas as coisas, que cruzou o oceano, o mar largo e até o nascer do sol. Ele trouxe notícias da era antediluviana. Essa passagem nos traz um círculo completo com a interpretação de Lipinski da versão da antiga Babilônia, do Épico de Gilgamesh, onde o antigo rei viajou para o Monte Hermon, morada dos Anunnaki. Se vocês quiserem, depois nós podemos continuar com esse assunto.